Esse sistema participativo de garantia, ele tem uma série de procedimentos de como é que ele faz para garantir que aquele produto, de fato, é o que ele diz que é, ou seja, de fato, ele é orgânico. E dentre esses procedimentos que tem no sistema participativo de garantia, alguns desses procedimentos eu vou falar hoje. Dentro desses procedimentos que tem que ter no sistema participativo de garantia, para que ele cumpra a sua tarefa, que é atestar a qualidade orgânica de uma produção, existe uma necessidade de que esse sistema participativo de garantia... Olha como é que eu estou fazendo sempre com a mão, gente, sistema participativo de garantia. Quer dizer, uma coisa ampla, que envolve várias atividades. Mas uma dessas atividades é que o sistema participativo de garantia deve constituir uma OPAC, um organismo participativo de avaliação da conformidade. Por quê? Porque o Ministério da Agricultura entendeu que na legislação deveria ter essa exigência para que o Ministério pudesse interlocutar com uma pessoa jurídica. O Ministério da Agricultura achou que assim responsabilizaria mais o outro lado somos nós. O Ministério entendeu que nós nos sentiríamos mais responsáveis com a atribuição que nos é dada de garantir a qualidade orgânica se nós constituíssemos uma pessoa jurídica. Só que, quando eu falo assim, eu não estou sendo nem preciso, porque não é bem constituir uma pessoa jurídica, mas é reconhecer que uma pessoa jurídica que a gente já tenha ou venha constituir possa atuar como uma OPAC. Eu vou falar de novo isso. Então, a AGE já existia há muito tempo. Vou dar o exemplo da AGE, Associação de Agricultura Ecológica, aí da região e tal, ela já existia. Uma associação, gente, não sei quem de vocês tem essa experiência, já fez isso, às vezes com um time de futebol, às vezes é uma associação beneficente da comunidade, às vezes a própria associação comunitária, ela é uma figura jurídica. E para você ter uma associação, você tem que estudar um pouquinho como é que funciona uma associação, você tem que fazer um estatuto, e é recomendável fazer um regimento interno, mas não é obrigatório. Então, a associação, a gente vai no cartório e registra uma associação. Tem nada a ver com o Ministério da Agricultura, tem nada a ver com a agricultura orgânica. Então, a AGE, como associação, ela foi no cartório e ela se credenciou junto à nossa legislação, nosso Código Civil. Então, é uma associação. Agora, a AGE, ela queria ser reconhecida como uma OPAC em um dado momento da sua história. Então, ela fez os documentos que o Ministério da Agricultura exige para que a AGE pudesse ser reconhecida como uma OPAC. Então, se eu estou me fazendo entender, a gente não vai no cartório e cria uma OPAC. A gente não vai no Ministério da Agricultura e cria uma OPAC, porque isso não existe. A gente vai no cartório e cria uma associação. Eventualmente pode ser uma cooperativa, aí já não é no cartório, é em outro órgão. Mas a maioria é associação. A gente tem associação, ela pode servir para... Eu dei exemplo antes de brincadeira, pode ser séria, ela pode ser um time de futebol, ela pode fazer um trabalho comunitário, ela pode montar uma igreja e, ao mesmo tempo, ela ser reconhecida como uma OPAC. Olha que interessante. Uma associação que faz várias coisas diferentes. Não é comum isso, gente, mas acontece. Não tão abrangente como eu dei nesse exemplo, mas poderia acontecer. Então, a associação, ela existe junto à nossa legislação civil, ela organiza uma documentação que o Ministério da Agricultura prevê na legislação de orgânico para ela ir ao Ministério da Agricultura e ser reconhecida como uma OPAC. O que é ser reconhecida como uma OPAC? Ser reconhecida como OPAC é o seguinte, que a partir de agora, que nós somos, no caso vocês são reconhecidas como OPAC, o Ministério da Agricultura autorizou vocês a fazer uma tarefa. Sabe qual a tarefa? Certificar se a pessoa, se o agricultor, a agricultura é ou não é orgânico. Porque, a princípio, quem garante que a produção é orgânica, a produção aqui
do Fernando, que eu estou vendo aqui, Fernando Ambrosio, eu não sei se você tem produção, Fernando. E tem, né? Então, a sua produção, quem garante que ela é orgânica, se você for certificado, é o Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura que garante que você é orgânico. Só que o Ministério da Agricultura não dá conta de visitar todo mundo, de preencher papelada para todo mundo, então ela delega essa tarefa. No Brasil, ela delega essa tarefa para as certificadoras, que é outra coisa, que nós não vamos falar disso. Ela delega essa tarefa para as organizações de controle social e ela delega essa tarefa para as OPACs, que são os organismos participativos de avaliação da conformidade. Então, vocês, como AGE, vocês são uma associação civil reconhecida pelo Ministério da Agricultura como um OPAC. Essa é a maneira correta de falar. Esse reconhecimento, vocês batalharam por ele. Vocês tiveram que preencher os documentos, vocês tiveram que dialogar com o Ministério da Agricultura, e aí eu fiquei sabendo agora que o Pinagê foi um dos que conduziu isso, de fazer algum desses documentos. E um desses documentos, eu acho que eu posso dizer que é o mais importante, porque o estatuto é o mais importante para a associação, para a organização civil, mas para ser reconhecida como uma OPAC, o mais importante, não significa que é o único, é o tal do Manual de Procedimento. Olha o nome, Manual de Procedimento. Ele dá o manual, o passo a passo de como nós vamos proceder. O nome completo é Manual de Procedimento da Conformidade Orgânica. Olha aí, ó. Manual que nos dá o procedimento para a gente obter a conformidade orgânica da nossa produção, para a gente obter nosso certificado. Então, o Manual de Procedimento é um documento que a gente tem que ter meio que, sim, que no bolso, ou pelo menos em casa. A gente tem que conhecer ele. Eu sei que não são todas as famílias agricultoras que têm o hábito da leitura, eu respeito muito isso e tal, tudo bem, mas igual tem que ter em casa, tem que volta e meia dar uma olhada. Se você quer produzir orgânico e você está na AGE, se estivesse aqui na Ecovida não ia ser diferente, você tem que saber o que é o teu manual do procedimento e tem que dar uma olhada nele. Eu não acredito que vocês todos vão decorar e vão saber dar uma aula sobre ele, mas que vocês têm que conhecer e tal, tem. Toda a lei prevê que nós temos que fazer uma coisa chamada revisão de pares. A lei prevê isso. Nós não podemos ter um manual de procedimento que não fala de revisão de pares, aí a gente não estaria de acordo com a lei. Mas essa revisão de pares pode ser feita de forma diferente, daqui a pouco eu explico como é que pode ser feito. A gente tem que ter uma comissão de avaliação. A lei prevê que a gente tem que ter uma comissão de avaliação. Aqui na Ecovida, a gente gosta de chamar comissão de ética. Então, a gente chama comissão de ética e nós falamos para o Ministério da Agricultura, ó, o que vocês aí na lei chamam comissão de avaliação, a gente aqui chama comissão de ética. Aí o Ministério da Agricultura que fala assim, não, mas a lei fala comissão de avaliação. Aí a gente insistiu um pouquinho, não, mas deixa a gente chamar comissão de ética, é a mesma coisa, é que é um nome que a gente já tem há muitos anos. A gente, claro, isso tudo por escrito, não foi uma conversinha como eu estou contando aqui, mas deu certo. O Ministério da Agricultura deixa a gente chamar a nossa comissão de avaliação de comissão de ética, que é um nome que a gente já desenvolveu ele desde antes de existir tudo isso, desde 91 a gente trabalha, 92 a gente trabalha esse nome, a gente não queria largá-lo. Então, Fernando, dá para adaptar, mas dentro do que a lei exige, né? Não dá para partir todos do zero. A gente tem um marco aí no qual a gente tem que se movimentar, não podemos fugir desse marco, mas dentro desse marco a gente pode adaptar e fazer algumas variações. Então, a tarefa hoje minha, com vocês, seria bom a gente seguir conversando, o Fernando já fez uma pergunta, quem quiser fazer pergunta, precisa ser pergunta, pode ser colocação, pode ser complemento, ajuda, vocês podem ficar à vontade. Eu vou começar a apresentar para vocês, deixa eu ver aqui, não, peraí. Dividir a minha tela. Vamos ver se funciona bem. Semana passada funcionou bem, né? Então, está aí. Essa é a tela inicial e já fala para vocês. Se não passar aí, vocês me falam, mas deve estar escrito aí procedimentos para obtenção do certificado de produtor orgânico segundo o Manual de Procedimento da AGE. Então, se vocês querem ser certificado, uma família agricultora quer ser certificada, ela vai ter que tomar algumas iniciativas que estão previstas no Manual de Procedimento. Então, o Manual de Procedimento acaba sendo, como eu falei antes, um documento
dá para dizer que é o mais importante. Apesar disso, de mais importante é sempre uma coisa difícil de falar. Olha aí a primeira transparência. Vocês estão vendo aí? Mudou para vocês também? Sim. Procedimentos para constituir um grupo? Beleza. Isso está no manual de procedimentos de vocês. O que vocês estão fazendo? E é normal que seja assim em quase todos os SPGs. Vocês, no manual de procedimentos, falam o seguinte, olha, para ser certificado pela AGE, tem que estar num grupo. Uma família agricultora não vai conseguir ser certificada pela AGE se ela estiver solteira, se ela estiver sozinha no mundo. Então, vocês colocam como uma condição no manual de procedimento de vocês, repito, é normal que seja assim, não é obrigatório que seja assim, mas é normal que seja assim. A maioria funciona dessa forma. Então, vocês estão dizendo, olha, famílias agricultoras, vocês querem ser certificados pela AGE, vocês têm que se organizar num grupo. É comum, bastante comum, que esses grupos vão se organizar por proximidade geográfica. É bastante inconveniente para a dinâmica se a gente tiver 20 quilômetros para cá, outro 30 quilômetros para cá, outro 50 quilômetros para cá. Não é impossível, mas complica. Complica porque essas famílias terão que ser visitadas, elas terão que se visitar entre si. Se elas estiverem muito longe, complica. Então, o ideal é que esses grupos sejam de pessoas próximas, não famílias que morem muito longe. Isso vai depender também da região do Brasil, o que é longe, o que é perto, a qualidade da estrada, se a estrada, às vezes 5 quilômetros pode ser mais longe do que 30, dependendo da estrada. Então, isso depende da situação, mas deve ser levado em consideração a proximidade geográfica. E aí, aqui a AGE coloca no manual de procedimento como é que esse grupo deve se organizar. Então, eu achei bem bom isso, inclusive eu já comentei isso com Tereza, com TT, com Leandro também, que eu achei o manual de procedimentos de vocês muito bom. Assim, eu leio muitos manuais de procedimentos pelo Brasil afora, e o de vocês é aquele manual de procedimento que está redondo. Né? Eu não estou aí para dar nota, no manual de procedimento de ninguém, não, mas só à luz da minha experiência, o manual de procedimentos de vocês é muito redondo, está todo certinho, inclusive com muitos detalhes. Esse aqui, por exemplo, é um detalhe que eu gostei, porque vocês dão assim todas as dicas para o grupo do que ele tem que ter para funcionar. Então, pessoal, aqui eu entendo aqui, Tereza, você tinha me dito isso, aqui tem uma galera que está para entrar na AGE, né? E eles estão entrando. Então, vocês que estão para entrar, outros já estão, mas vocês que estão para entrar, vocês vão ter que se organizar em grupo. E aqui está uma lista de critérios para vocês montarem esse grupo. Vamos ver alguns aí. Vocês vão ter que escrever lá quais são as condições para inclusão e exclusão de membros. O que faz com que o membro seja incluído, quais são as características que ele deve ter, e quais são as características, os fatos ou as condições que tem que se dar para ele ser excluído. Então, a AGE recomenda que eu não vou chamar estatuto, não, porque esses grupos não precisam ser formais, que no documento dos grupos de vocês escrevam tudo isso. E isso eu imagino, se eu não imagino, eu recomendo, isso pode ser escrito com a mão das pessoas, isso não precisa ser linguagem jurídica, às vezes a gente vai escrever, a gente quer escrever muito pomposo, fica preocupado de escrever igual fosse advogado, isso pode ser uma escrita, repito, num caderno, com uma escrita manual, e que fale para ser uma família, ser aceita no grupo tal, aqui nós estamos falando no grupo, ele deverá defender a produção orgânica, ter capacidade de trabalho em grupo, ele deverá fazer curso de capacitação de agricultura orgânica. Eu estou chutando, isso não está no manual de vocês, não. Eu estou dizendo exemplos do que é as condições para a inclusão e exclusão de um grupo. Eu não notei no manual de procedimento de vocês uma coisa que eu gosto muito, aí fica mais como sugestão, que é a história das indicações. Aqui na Ecovida, um novo membro só entra no grupo se ele for indicado por outro. Um grupo novo é uma coisa, um grupo novo se constitui com 8 pessoas novas. Tá bem, se juntaram, fizeram essa documentação que vocês estão sugerindo aqui, elaboraram o acordo de funcionamento do grupo, e aquele grupo tem 8 famílias. Mas quando for entrar uma nona, que vamos dizer que tem uma lá da comunidade que não se interessou muito naquele momento, 2 anos depois ela quer entrar.
Isso é normal, acontece, a gente acolhe de braços abertos. Eu nunca gosto dessa ideia de pensar assim, não entrou daquela vez, só porque a gente está vendendo bem agora quer entrar. Eu não gosto de pensar assim, não. Eu gosto de pensar que cada um tem seu tempo, e se não entrou daquela vez e quer entrar agora, vai ser bem-vindo e bem-vinda. Mas aí, a gente aqui tem um procedimento que é o procedimento da indicação. Essa nona pessoa, nesse grupo que já está formado de 8, essa nona pessoa só vai entrar se ela for indicada por um dos membros. E essa pessoa que indica assume certa responsabilidade. Então, a Tereza quer me indicar para entrar no grupo, é responsabilidade da Tereza que o Laércio é uma pessoa séria, que o Laércio vai querer fazer agricultura ecológica de maneira séria. É responsabilidade da Tereza explicar para o Laércio como é que funciona o grupo, quais são os acordos de funcionamento. Sacaram? Então, essa indicação, aqui alguns chamam da palavra de apadrinhamento. Essa palavra apadrinhamento, não sei se eu gosto muito, mas é uma forma de expressar. Você apadrinha aquela pessoa. Da mesma forma, gente, aqui na Ecovida, um grupo novo que quiser entrar, ele tem que ser apadrinhado por um grupo antigo. Vai entrar um grupo novo. Tá, então, olha, a indicação, eu moro aqui na linha 23, e tem um grupo aqui na linha 25, são mais ou menos meus vizinhos, pessoa, gente boa, eu apresento esse novo grupo, no nosso caso aqui, para a Rede Ecovida. E aí esse novo grupo, então, é o grupo A, da linha 23, apresentou o grupo B da linha 25, o grupo A da linha 23 tem responsabilidade sobre esse grupo. Depois de 1 ano, 2 anos, isso já, da responsabilidade já se dilui, não precisa mais. Mas nos primeiros tempos a gente tem essa espécie de responsabilizar ou uma pessoa pela indicação de outra pessoa ou um grupo pela indicação de outro grupo. Essa, para nós, é uma condição de inclusão, sabe? A pessoa só é incluída se ela é indicada por outros. Fica como uma dica. Claro que o tamanho de vocês ainda não é tão grande, de número de pessoas certificadas, mas daqui a pouco talvez vocês possam pensar nessa ideia de que novos membros têm que ser indicados por membros antigos, que é como a gente faz uma linha de continuidade, né? Entre quem está e quem entra, e a gente vai juntando isso numa grande rede. De fato, o correto para a gente entender o funcionamento de uma OPAC é ler o Estatuto, o Regimento Interno e o Manual de Procedimento. Né? São os 3 documentos que compõem. Então, aqui fala que também o grupo vai ter que, no seu acordo de funcionamento, dizer como é que vai ser escolhido os seus representantes para participar da comissão de avaliação e do conselho de recurso. Essa comissão de avaliação e conselho de recursos, eu já falei antes em relação à comissão de avaliação, mas agora falo também em relação ao conselho de recursos, são, viu, Fernando, obrigações que a lei impõe. Aquilo que a gente falava, né? Alguma coisa a gente pode adaptar, outra coisa a gente é obrigado a ter. Então, todo SPG tem que ter uma comissão de avaliação e um conselho de recursos. Um dos princípios, pessoal, dos SPGs é a horizontalidade. O que quer dizer horizontalidade? Horizontalidade quer dizer o seguinte: ninguém é maior que ninguém. Todo mundo está na mesma onda. Horizontalidade é porque todo, assim, não se contrapondo à ideia do verticalismo, né? Onde tem pessoas que mandam, outros que obedecem, tem gente que tem mais poder, tem gente que tem menos poder. A ideia do sistema participativo de garantia é que tem uma certa horizontalidade, o que não significa que, em dado momento, um assume determinado compromisso e cumpre com aquele compromisso. Eu sou presidente agora, sou tesoureiro agora, mas isso é um poder temporal com uma atribuição específica. Na verdade, a gente trabalha os SPGs de maneira que todo mundo tenha o mesmo poder. Então, é nesse sentido que aqui no manual de procedimento de vocês está dizendo que os grupos vão enviar representantes para a comissão de avaliação e para o conselho de recursos. A AGE poderia ter feito, eu acho bem bom que não tenha feito, mas ela poderia ter dito o seguinte: a nossa comissão de avaliação é formada pelos professores tal e tal, pelo membro da Embrapa tal, ou pelo agrônomo tal, e pronto. E a comissão de avaliação ficaria assim. Não estou dizendo que eu recomendo de jeito nenhum, muito pelo contrário. Então, o jeito que vocês fizeram é respeitando o princípio da horizontalidade. Comissão de avaliação é um espaço importante dentro do sistema participativo de garantia. Quem que vai configurar, conformar esse espaço importante?
cada grupo vai indicar uma pessoa. Ah, que espetáculo! Ah, que bonito que é isso! Porque agora nós estamos falando o seguinte, esse poder não está concentrado na mão de quem fez a AGE, dos pioneiros da AGE, ou de eventuais profissionais com mais experiência. Não, esse poder está assim, dividido entre todo mundo que compõe a AGE. Cada grupo vai representar, vai indicar uma, duas pessoas e tal, para a comissão de avaliação, que é, de certa forma, o órgão que tem a tarefa mais importante, né, que no final das contas é a comissão de avaliação que vai dizer se é orgânico, se não é, se ganha o certificado ou se não ganha. Então, é muito bacana ver isso, que vocês já se preocuparam desde o início. Então, aqui já está dizendo a escolha e quanto tempo vai durar esse mandato, o acordo de funcionamento do grupo tem que ter. Frequência das reuniões, com que frequência vai ter reunião toda semana, todo mês. Aí o grupo tem que, depende da dinâmica, né? Se é um grupo que faz feira toda semana, naturalmente esse grupo vai se encontrar toda semana, no mínimo na feira, ou para poder organizar aquela feira. Às vezes, grupos com produções mais sazonais, né? Assim, produtor de fruta, produz uva, aqui no nosso caso a gente tem uva, o povo produz uva só em fevereiro. Às vezes eles não se reúnem toda semana, não é necessário, uma vez por mês, tal. Enfim, é o grupo que vai definir a frequência das reuniões. Aqui também vocês colocam uma coisa interessante, os instrumentos para rastreabilidade. Isso hoje é quase uma exigência, que é a gente saber da onde vem o produto. Então, é bastante importante o grupo de 8. 8 eu falei, gente, eu sei que no estatuto de vocês colocaram no mínimo 6 e no máximo 15, me parece, né? Isso mesmo. Mas, quando eu estou falando 8, é só um exemplo. Também isso de colocar mínimo 6 e máximo 15, aproveito para dizer isso, é uma característica de vocês. Não seria obrigatório botar esses números. Tem grupos de 4 pessoas, tem grupos de 30, por aí eu digo, né? Mas é interessante, entre 6 e 15 é um bom número para se manejar, né? Grupo de 30 fica meio exagerado já, às vezes fica meio grande, impedindo a participação de algumas pessoas. Então, não é comum que nos manuais de procedimento, nos regimentos, se fale em número máximo e mínimo de pessoas por grupo, mas eu também não diria que... Acho bom, eu achei bacana estar isso aí nos documentos de vocês. Não é tão comum, mas eu achei bom. Então, sobre a rastreabilidade, nesse grupo de 8, esses 8 produzem cenoura, os 8 entregam cenoura. É importante que, quando esse produto for comercializado, principalmente se for comercializado em conjunto, é importante que se saiba, quando eu pegar uma cenoura lá na feira ou no supermercado, eu saiba de onde ela veio. É bastante importante que a gente tenha essa rastreabilidade. Então, tem um grupo de 8, os 8 produzem cenoura, 8 produzem cenoura da mesma variedade ainda, que é para complicar a nossa vida, mas nós vamos ter que ter uma forma, um procedimento que me garanta que eu saiba que essa caixa de cenoura é do Daniel, essa é do Fernando, essa é do Arthur. Porque um eventual problema... Não é difícil fazer isso, né, gente? Isso não é difícil fazer. Você tem cor de caixa, você tem simplesmente... Aqui a gente tem assim, essa folha aqui dividida em 6, né? Um cartãozinho assim que a gente plastificou, e ali tem o nome da pessoa. Ela só joga em cima da caixa, a gente sabe que aquela caixa é dele. Ou então, às vezes, dependendo do grupo, trabalha com cor de caixa. Enfim, tem que pensar a forma que vai trabalhar, mas tem que saber. Sabe por quê, pessoal? Uma das coisas é que o Ministério da Agricultura ele tem direito, e ele faz isso. Ele vai nos nossos espaços de comercialização e ele pega produto para fazer análise. E o Ministério da Agricultura ele tem direito, e ele tem feito isso, fazer análise de produto nosso. Então, nesse exemplo, de novo, 8 produtores, os 8 têm cenoura, fez análise da cenoura, o Ministério da Agricultura, quando for lá, na banca, se for uma feira, na banca, se for um supermercado, ele vai pegar, ele vai anotar direitinho de quem é aquela cenoura, é da AGE, mas o produtor tal, a caixa era de tal cor, ou a embalagem, às vezes o supermercado ela vai embalada, até meio feio, né? Produto orgânico embalado em isopor e plástico, mas às vezes vai assim, e aí o Ministério da Agricultura vai pegar toda aquela anotação, vai fazer análise, e eventualmente algum problema, a gente sabe localizar o produtor, e aí a produtora, e a gente vai saber conversar para saber se foi algum problema mais ou menos grave. Isso chama não conformidade, se for uma não conformidade mais ou menos grave.
Bom, e aí tem mais algumas coisas aqui sobre o caso de não conformidade, acabei de falar disso. Quais são as penalidades? A gente, no mundo da certificação, eu estou passando algumas coisas muito rápido, né, pessoal? Mas no mundo da certificação a gente fala isso em não conformidade leve, não conformidade grave. Então, a gente tem que ter as consequências, né? Acho até que é melhor que penalidade, que a gente não quer penalizar ninguém, mas cada um assume as consequências dos seus atos. Então, a gente tem as consequências das não conformidades. Então, uma não conformidade leve pode ser, por exemplo, a visita na casa de vocês e encontrar que os plásticos lá do supermercado, eventualmente de um calcário que usou, ou de alguma outra coisa que chegou lá, estão meio espalhados, assim, meio enfeiando o ambiente, sujando a área, sujando a horta. Isso pode ser anotado como uma não conformidade. Tinha muito plástico na horta. Mas isso não é uma não conformidade grave, não vai fazer ele perder o certificado porque tinha plástico na horta, mas vai lá anotar lá e conversar com ele, falar que ele deveria recolher aquilo, que a produção orgânica também tem que cuidar da natureza. Mas, de repente, a gente chega lá e vê que ele usou Roundup. E aí, então, já é uma não conformidade grave, aquele produto não vai poder ser usado, não vai poder ser comercializado, e aí a gente vai ter que descobrir, conversar com ele, saber por que usou o Roundup e ver que tipo de penalidade, se ele vai ser, eu vou dizer aqui, se ele vai ser expulso da associação, se ele vai ser suspenso por 1 ano, se ele vai ter que passar pela transição de novo, não sei, eu dei um exemplo radicalizado, que é para vocês entenderem que tem não conformidades leves e não conformidades graves. E aí, aqui no manual de procedimentos de vocês, diz que o grupo deve acordar sobre isso. Normalmente, o SPG tem um critério único de consequências para as não conformidades. Tem alguns, inclusive, não é o caso da Ecovida, mas alguns que eu conheço pelo Brasil, que tem até tabela. Tentou organizar assim, né? Não conformidades e consequências. Então, eu acho realmente mais adequado que vocês conseguissem organizar essas consequências das não conformidades como associação do que delegar para os grupos. Não está errado delegar para os grupos, não fere a lei, nada. Mas, como sugestão, eu acho que seria mais equânime, assim, sabe? Mais igual se as consequências para as não conformidades fossem as mesmas para todos os grupos. É uma sugestão que eu dou. Aí aqui também fala do quórum mínimo necessário para a realização de visitas de pares, eu vou falar nisso daqui a pouco. Sistema de monitoramento e acompanhamento das não conformidades, quer dizer, antes eu dei o exemplo do plástico. Depois a gente tem que dar uma olhadinha 6 meses depois, 4 meses depois, perguntar para ele se a horta está mais organizada, ou ir lá fazer uma visita de novo, para ver se tem menos plástico na horta. Mas às vezes tem uns teimosos, que aí você fala, não conformidade leve, no outro ano você visita, está a mesma sujeira de plástico. Aí você já tem que começar a dar uma notificaçãozinha lá e falar, olha, ano passado era uma não conformidade leve, mas esse ano já não está tão leve assim, porque a gente já pediu para você corrigir. Até que no 3º ano pode acontecer de ter que tomar uma atitude um pouquinho mais séria, né? Suspender aquela comercialização até que aquele produto seja resolvido, não sei, mas é bom normalizar sobre isso. É bom a gente ter esse monitoramento e acompanhamento para a correção das não conformidades, como vocês preveem aí. E aí, claro, uma lista, né? O grupo tem que ter uma lista da unidade de produção ou processamento vinculados ao grupo. Isso aí que eu passei para vocês é o que está previsto no manual de procedimento de vocês para a formação de grupo. São 10 transparências, só mostrei 2 até agora, tem que correr mais um pouco, mas é só para vocês verem mais ou menos quem já está, lembrar de onde está, e quem não está, saber onde está se metendo. Então, é bom a gente ter clareza de o que a gente vai ter como compromisso a partir de agora.